torna possível até que o homem se torne responsável. Dizendo de outra forma seria: nada se torna glorioso até que o homem leve de forma séria aquilo que Deus o deu para fazer na terra. Até que esse homem olhe para a sua missão, para o seu propósito, para o seu trabalho, para o desígnio que Deus preparou para ele, e levar de forma séria, nada se torna possível. Mas aonde existir responsabilidade, haverá sempre possibilidades. Eu quero pegar a deixa que foi dito aqui pelo pastor Massanga sobre o exemplo do pequeno Davi. Davi foi um dos homens na Bíblia Sagrada de maior exemplo de responsabilidade e liderança. Em uma altura em que ele ainda não tinha idade para entrar para o campo de batalha, ele é mandado pelo seu pai para cuidar das ovelhas do seu pai. E diz a palavra que Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Deus aparece para o profeta Samuel, o que é que Deus vai dizer? Reverendo, Deus diz: vais para a casa de um homem chamado Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu preparei um rei. Escolhi alguém melhor do que o primeiro rei. E nós aí aprendemos que Saul ele foi escolhido por conta da vontade do povo. O povo lhe escolheu. Mas Davi não. Davi foi escolhido por causa do coração que Deus encontrou nele. Porque verdadeiros líderes, eles são formados a partir do coração. Sem coração não pode existir liderança. Então Deus escolhe Davi. Por que Davi? Além do coração que ele tinha, Davi carregava a qualidade de quê? De servo. A qualidade de quê? De responsabilidade. E quando o profeta chega na casa de Davi, aonde é que Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Deixa eu dizer, estamos aqui entre nós crentes. A maior parte de todos os homens na Bíblia Sagrada que foram chamados por Deus para cumprir um grande propósito, eles não foram encontrados a orar, eles foram encontrados a trabalhar. Está na Bíblia. Todos, se não a maior parte deles, Deus encontrou a trabalhar. Agora, qual é o grande problema dos crentes hoje? Os crentes querem apenas ficar na igreja orando. Mas Deus não está à procura de homens que oram. Deus está à procura de homens que trabalham. Aleluia. Amém. Deus está à procura de homens que trabalham. Porque oração você pode começar a fazer a partir do momento que Deus te escolhe. E por que Deus procura por homens que trabalham? Porque homens que trabalham, elas manifestam um espírito de responsabilidade. E Deus, Ele não está atrás de pessoas talentosas, está atrás de pessoas responsáveis. Daí existem certos cargos na família, na igreja, na sociedade, que não são cargos para pessoas que apenas oram, para pessoas que apenas têm talento. São cargos para pessoas que são responsáveis. E nós temos nas nossas igrejas muita gente que ora. Primeira coisa, o que é que Adão recebeu para estar na terra? Fica na terra, lidere a terra, cultiva o jardim. Cultivar o jardim é trabalhar. Então, depois de receber a autoridade para governar, tens de receber o trabalho para funcionar. Tens a autoridade, agora toma o trabalho. O que é que Deus deu para Noé? Vou lhe levantar como salvador da terra, mas não há salvador sem trabalhador. Até a salvação que Noé providenciou para a terra dependia do trabalho que ele fez. Qual é o trabalho? Construir a arca. Alguém está comigo? Deus está à procura de líderes que trabalham. Por isso é que os preguiçosos não podem ser pai de família. Salomão tem uma direção para os preguiçosos. O preguiçoso vai ter com as formigas. Preguiçoso não pode procurar mulher para formar família. Porque
preguiça não combina com família. Senão o que vai acontecer? Vamos nos tornar homens preguiçosos que vamos encontrar mulheres trabalhadoras e vamos começar a dizer que a mulher está a ocupar o meu lugar. Mas é inevitável a mulher não ocupar o lugar quando o homem deixa o lugar vazio. O grande problema é que nós temos falta de postura, de responsabilidade de muitos homens, que está a fazer com que muitas famílias fracassem. Porque nós, como crentes, queremos trabalhar só com a mentalidade de crente e nos esquecemos que depois de crentes ou antes de crentes nós somos pessoa. E como pessoa, nós temos trabalho para a terra. Uma das expressões mais conhecidas de Jesus na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, é: eu só faço o que vejo meu Pai a fazer. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. João capítulo 4, versículo 34, o que é que diz? A minha fome consiste em fazer a vontade do meu Pai e terminar o seu trabalho. Até Jesus veio para a terra para cumprir uma missão e ele foi um trabalhador. Então Jesus foi responsável. Foi um líder responsável. Aleluia. Amém. Um líder responsável. Meu querido irmão, depois de orar, depois de jejuar, depois de fazer todo o sacrifício espiritual, também ore para que Deus lhe torne um verdadeiro trabalhador. Posso falar um pouquinho? Posso ficar aberto? Posso ficar aberto? Posso falar mesmo? Ainda volto na outra edição. Posso falar? Deus primeiro deu um trabalho para Adão ou deu Eva? A primeira coisa que o homem ganhou, trabalho ou mulher? Deus chamou Eva de bênção para Adão? Em momento algum da Bíblia Deus chama Eva de bênção. Deus chama Eva de ajudante idônea. E por que Deus deu Eva para Adão? Deus deu Eva para Adão porque a primeira coisa que todo homem deve ter antes de se preocupar com a família é um trabalho. O trabalho vem antes da mulher. Significa que homem que não faz absolutamente nada não merece ter mulher. Vocês me permitiram vos chocar um pouco? Até Deus teve que lhe dar um trabalho depois da mulher. Quer dizer, se você está a pedir mulher antes de pedir trabalho, Deus não é obrigado a te dar mulher. Porque o código de Deus dar mulher para o homem é primeiro esse homem estar a fazer alguma coisa. Já está a fazer alguma coisa? Já. Então merece ter mulher. Se não está a fazer nada, meu querido, ora só. Ora para o primeiro tema, meu Pai, ajuda a descobrir o meu propósito. Pior que o homem não conhecer o propósito dele é ficar também com uma mulher que não conhece o propósito dele. E os dois se acharam, mas ainda não se encontraram. E depois ficam sem direção os dois. Aleluia. Amém. A primeira coisa que Deus deu para o homem é um trabalho. Então, sem o trabalho, nenhum homem merece ter o quê? As mulheres não estão aqui, mas o recado vai chegar também. Porque Deus não disse, farei uma mulher para Adão. Deus disse, farei uma ajudante. Quer dizer que mulher que não sabe ajudar também não pode ser esposa. Só que as mulheres não estão aqui. Vai chegar? Qual é o papel do homem? Aonde? Na família. Alguém me acompanha? Na família? Na família? Na igreja e na sociedade. A primeira instituição
instituição levantada por Deus para manifestar o seu reino sobre a terra. Não é a igreja. É? A família. Deus confiou a terra no princípio a uma família. E qual é o papel, qual é o propósito de Deus para a família? Em teologia nós chamamos a lei da primeira referência. Quer dizer que antes de você falar o que você entende sobre um novo texto, vai buscar a primeira referência, a primeira menção na Bíblia. E a primeira referência sobre família é o primeiro casal que nós conhecemos, chamado Adão e Eva. Aí vamos encontrar qual é o papel, qual é o propósito de um homem dentro da família. Primeiro dizer que Deus não criou a família por causa dos filhos. Deus não criou a família por causa do prazer. Um dos principais propósitos, ou do papel de um homem dentro de uma família, está em Gênesis. Deus disse primeiro: multiplicai, enchei a terra e frutificai. Depois, Deus diz: façamos o homem o quê? A imagem e a nossa semelhança. Significando que o primeiro homem criado na terra, a primeira família, tinha semelhança de quem? Deus. E Deus, a mandar o homem se multiplicar, o que estaria a multiplicar? A sua semelhança. O que quer dizer que um dos papéis de um homem na família não é multiplicar quem ele é,